Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 601, aula de Educação Física. Gente, nas últimas semanas nós fizemos a revisão para o nosso teste. Já já vocês vão poder acompanhar lá na plataforma o conteúdo a ser estudado. Galera, prestem atenção, façam a revisão com bastante atenção. Tirem as dúvidas, falem comigo tudo que vocês precisarem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir arrasar mais uma vez esse bimestre. Eu tenho certeza que vocês vão tirar notas excelentes. Gente, passado o conteúdo da revisão para o teste, eu quero rever com vocês hoje um outro conteúdo que vai estar presente lá na nossa P1. Esse é o conteúdo das capacidades do movimento. Vocês lembram o que são as capacidades do movimento? As capacidades do movimento nada mais são do que as características que os movimentos apresentam. Como assim, professora? As características são as qualidades que o movimento apresenta. É a forma como o movimento é. Por exemplo, alguns movimentos nós vemos que são mais rápidos, enquanto outros movimentos têm mais força. Alguns movimentos têm mais potência, são mais explosivos. E assim nós podemos observar, se nós olharmos detalhadamente cada movimento, nós podemos observar as suas características, ou seja, as suas capacidades. Tá bom, professora, eu entendi. Agora, quais são os exemplos das capacidades do movimento? Como exemplos de capacidades do movimento, nós podemos citar força muscular, velocidade, potência muscular, equilíbrio, certo? Nós temos vários exemplos de capacidades do movimento e todas essas nós vamos estudar ao longo desse ano. Esse bimestre nós já vimos 3 dessas capacidades. A primeira foi a força muscular. A segunda foi a velocidade e a terceira foi a potência muscular. Como definição de força muscular, nós vimos que ela é a capacidade do movimento que é responsável por produzir tensão, ou ainda é a capacidade do movimento que é responsável por ativar o músculo, por contrair o músculo. Repetindo, força muscular é a capacidade do movimento responsável por produzir tensão no músculo, por ativar o músculo, ou como nós falamos popularmente, por contrair o músculo. Certinho? Dando sequência aqui, nós vimos outra capacidade do movimento. Essa capacidade se chama velocidade. O que é a velocidade, galera? É a capacidade de cobrir uma distância curta no menor tempo possível. É a capacidade de ir de um ponto a outro no menor tempo possível. Por exemplo, é a capacidade de ir de um cone a outro no menor tempo possível. Ou ainda é a capacidade de ir da minha casa até o mercado no menor tempo possível. Essa capacidade nós chamamos de velocidade. E a terceira capacidade do movimento que nós vimos nas últimas semanas foi a potência muscular. A potência muscular nada mais é do que a capacidade que une em um único movimento a velocidade e a força. Ela é a junção dessas duas outras capacidades que nós vimos, a força muscular e a velocidade, resultando na potência muscular. Como definição, nós temos a capacidade do movimento que combina o máximo de força e velocidade num único movimento. Como exemplo de movimento que apresenta a potência muscular, nós temos o chute no futebol. O chute no futebol ele precisa ser forte e ele precisa ser rápido para atingir o objetivo. Imaginem um jogador que quer acertar o gol e chuta fraquinho. Adiantaria ele fazer muita força se ele chuta... Adiantaria ele fazer muita força se ele não consegue chutar rápido? Ou adiantaria ele chutar muito rápido se ele não consegue chutar
forte. Não, né, galera? No chute do futebol, essas duas capacidades precisam estar juntas, tanto a força quanto a velocidade. Por isso, nós dizemos que em um chute, esse movimento de chute, ele apresenta a potência muscular bem visivelmente. Outro exemplo que nós podemos destacar aqui é a rebatida. Pode ser na brincadeira de taco. Quem é que já brincou de taco? É como se fosse o beisebol, né? Uma pessoa com um bastão que tem que rebater uma bola. Essa rebatida, ela precisa ser rápida e ela precisa ser forte. Ou seja, ela precisa apresentar a potência muscular. Certo? Galera, agora nós vamos conhecer outras capacidades. A primeira delas é a resistência cardiorrespiratória. A resistência cardiorrespiratória, ela também é conhecida como nosso fôlego. Vocês já vivenciaram, né, situações em que você está praticando lá uma atividade, seja uma aula prática de educação física, seja uma corrida em seu momento de lazer, e que você acaba ficando sem fôlego. Você precisa parar e respirar um pouco mais para poder recuperar seu fôlego para continuar a atividade. É aí que nós percebemos a presença da resistência cardiorrespiratória. Quando eu estou realizando exercício de média e longa duração, ou seja, um exercício que demore pelo menos um pouquinho, que eu realize um grande esforço desse meu sistema cardiorrespiratório, do meu coração e do meu pulmão, e todo esse sistema que garante o meu fôlego. Então, galera, toda vez que eu perceber um movimento que exija bastante do meu coração, do meu pulmão, do meu fôlego de uma forma geral, eu digo que esse movimento apresenta a capacidade denominada resistência cardiorrespiratória. Não esqueçam, hein, galera? Vamos ler aqui qual é a definição dessa capacidade. Resistência cardiorrespiratória é a capacidade do movimento presente quando realizamos exercícios de média e longa duração. Ela depende principalmente do metabolismo aeróbico, depende do nosso fôlego, basicamente. Galera, eu posso identificar a resistência cardiorrespiratória principalmente em uma corrida. Se eu estou lá fazendo uma corrida, por exemplo, como essas pessoas que nós vemos correndo às margens da Via Láctea, ou correndo ali na nossa Vila Olímpica, em Nova Iguaçu, ou em uma série de outros espaços públicos, né, que nós vemos as pessoas correndo, até mesmo na esteira da academia. Nós vemos lá pessoas correndo. Essas pessoas precisam ter bastante fôlego, vocês concordam? Então, nesse movimento, nós podemos identificar a capacidade denominada de resistência cardiorrespiratória. Certo? Vamos ver qual é a próxima capacidade que nós vamos descobrir nessa unidade. Equilíbrio, galera. Equilíbrio é uma capacidade do movimento bem tranquila. Equilíbrio é a capacidade do corpo de manter uma postura estável, seja o indivíduo parado ou em movimento. Por exemplo, se eu estou de pé e tento levantar uma das minhas pernas, me mantendo sob a ponta de um único pé. Será que eu vou conseguir me equilibrar naquela posição? Algumas pessoas sim, outras não. Mas eu consigo identificar ali a presença do equilíbrio. Eu consigo visualizar a capacidade do movimento denominada equilíbrio naquele movimento ali de tentar ficar em pé sob a ponta de um único pé. Como as bailarinas fazem com tanta beleza, né? Com tanto domínio, né? Sobre esse movimento. Agora, galera, esse foi um exemplo de equilíbrio parado.
Agora vamos pensar em movimento. Se eu estou andando na rua e tento me equilibrar pela beirinha da calçada, ali eu estou em movimento, mas eu também preciso do equilíbrio. Então, nós temos ali, ó, caminhar sobre a beira da calçada, um exemplo de movimento em que eu identifique a capacidade de equilíbrio, em que eu identifico o equilíbrio naquele movimento de caminhar pela beira da calçada. Mesmo a pessoa não estando parada, a pessoa estando em movimento, eu consigo identificar uma capacidade do movimento ali, certo? Podemos passar para a próxima capacidade? A próxima capacidade é a flexibilidade, galera. Flexibilidade, ela é uma capacidade do movimento que está diretamente relacionada com as articulações. Vocês lembram o que são as articulações? Nós vimos lá no comecinho do ano, mas nós não podemos esquecer. As articulações são a junção de dois ou mais ossos. Por exemplo, se eu uno os ossos do meu braço formando a articulação do meu cotovelo. A junção dos ossos da minha perna formam a articulação do meu joelho. Lembram disso? A articulação, a junção de dois ou mais ossos. E a flexibilidade, ela tem tudo a ver com a articulação, porque ela é a capacidade do movimento responsável por produzir movimentos com grande amplitude articular, ou seja, eu vou fazer grande uso das minhas articulações. Eu vou utilizar toda a mobilidade. Vou levar as minhas articulações ao seu máximo, ao seu limite máximo, certo? Ali, nesses movimentos onde eu enxergo as articulações sendo exploradas até o seu limite, eu posso dizer que esse movimento tem grande flexibilidade. Professora, dá um exemplo aí. Claro que eu dou. Vamos pensar numa contorcionista. Contorcionista são aquelas pessoas que pegam o pé, colocam atrás da cabeça, pega, faz ponte e pega seu corpo e parece que dobra assim. Outro dia passou a reportagem de uma menina da Rússia que ela conseguia entrar em uma caixa de apenas 50 centímetros lá, né? Conseguia dobrar o seu corpo para fazer caber dentro de uma caixa muito pequena. Então, ela usava toda a amplitude das suas articulações para poder fazer o seu corpo caber ali naquela situação. Vocês já viram também pessoas fazendo abertura com as pernas? Pessoas que vão abrindo as pernas lá a todo o seu limite, no famoso espacate, né? Então, ali nós podemos visualizar a flexibilidade, que é a capacidade do movimento que nós estamos conversando neste momento, certo? Então, flexibilidade é a capacidade do movimento quando executamos exercícios de grandes amplitudes. Amplitude de quê, professora? Amplitude articular, amplitude das articulações, que podem se dar com influência de forças externas ou requerer movimentação de muitas articulações, certo? Vamos lá agora descobrir qual é a próxima capacidade do movimento. A próxima capacidade do movimento é resistência muscular. Ela é a última capacidade que nós vamos explorar hoje. A resistência muscular, ela é a capacidade que permite a pessoa repetir um determinado movimento no maior tempo possível, com a mesma eficiência. Galera, quando eu pensar em resistência muscular, eu devo pensar em um grupamento muscular específico. Como assim, professora? Eu vou pensar sempre
em um grupo de músculos. Por exemplo, quando eu estou fazendo agachamento, eu estou exigindo bastante da musculatura da minha perna, certo? Quando eu estou fazendo abdominais, eu estou exigindo bastante da musculatura do meu abdômen. Quando eu estou fazendo flexão de braço, eu estou exigindo bastante esforço dos meus braços, certo? Quando eu estou assim, fazendo um trabalho com um grupamento determinado do meu corpo, nesse movimento eu enxergo a resistência muscular. Deu para entender? Então, movimentos que exigem resistência muscular são movimentos que trabalham, que desenvolvem, movimentos que estimulam um determinado grupamento de músculos do seu corpo. Por isso, o nome da capacidade já diz: resistência muscular. Tem a ver com o trabalho específico de determinado grupamento muscular do seu corpo, de um grupo de músculos específicos do seu corpo. Certo? Ficou claro, galera? Então, na aula de hoje, o que nós vamos ver? Resistência cardiorrespiratória, equilíbrio, flexibilidade e resistência muscular. Se você tiver um tempinho, anota essas capacidades no seu caderno, galera. Para fixar, olha quantas capacidades nós temos. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capacidades, galera. Cada uma tem aproximadamente 2 linhas. Mas se você anota no seu caderno, você está fixando esse conteúdo na sua mente, né? No nosso livro, nós temos também um espaço reservado para anotações ao fim de cada unidade. Você também pode utilizar esse espaço para fazer as suas anotações. Então, galera, se você preferir, anota no livro, anota no seu caderno, mas não deixa de anotar. Tudo bem? Agora, nós vamos passar para o nosso livro e ver o que mais nós vamos descobrir sobre as capacidades do movimento. Então, galerinha, o espaço que eu estava falando com vocês, que vocês poderiam fazer as anotações no livro, é esse espaço aqui, ó. O nome dele é Organizando o Conhecimento. É um espaço que tem disponível ao final de cada unidade. Aqui vocês podem fazer os resumos, podem fazer alguma anotação que vocês preferirem. Gente, na última aula que nós utilizamos o livro, nós paramos bem aqui, ó, na página 59. Partiríamos para os exercícios na página 60. Esses exercícios nós vamos fazer na aula de hoje. Eu peço para que os senhores que pausem a aula, pausem o vídeo e façam o exercício de número 1. É um exercício bem tranquilo. Podem fazer agora que é bem rapidinho. Vocês vão pensar em 2 situações quaisquer que vocês tenham vivido, que seja possível notar essas capacidades do movimento que foram estudadas na aula. São força muscular, velocidade e potência muscular. Aí vocês vão listar aqui, né? De acordo com o momento em que vocês viveram. 2 exemplos de cada. 2 situações de força no lazer, 2 situações de força na escola e 2 situações de força no cotidiano. Aí vocês vão escrever uma aqui e uma embaixo, certo? Uma situação de força no lazer aqui, uma situação que exigiu força no lazer aqui embaixo. 2 para cada momento, certo? Repetindo, você vai pensar em 2 situações em que você precisou utilizar a sua força muscular em momentos de lazer. Vai colocar aqui as 2 situações desses 2 primeiros pontinhos.
Em seguida, você vai pensar na escola, duas situações em que você precisou utilizar a força muscular na escola. E na terceira coluna, você vai pensar duas situações em que você precisou utilizar a força muscular no seu cotidiano. Qualquer momento do seu dia, qualquer momento à sua escolha. Em seguida, você vai pensar em momentos também de lazer na escola ou no cotidiano. Só que você não vai estar mais falando de força, você vai estar falando de velocidade. Aqui nessa primeira coluna no lazer, na coluna do meio na escola e na última no cotidiano. Certo? E aqui por último, você vai pensar em momentos que exigiram a potência muscular. Momentos que exigiram a potência muscular no lazer, a potência muscular na escola e momentos que exigiram a potência muscular no seu cotidiano. Certo? Completem o quadro que na semana que vem eu trago alguns exemplos de resposta com o gabarito, mas essa é uma atividade pessoal, galera. Você vai responder de acordo com aquilo que você já viveu. Façam aí essa atividade. Deem pausa no vídeo e tentem fazer agora, galera, para não acumular. Em seguida, retorna aqui para o vídeo para a gente continuar a nossa aula. Foi, galera? Todo mundo conseguiu fazer a atividade? Se você teve alguma dúvida, você pode me enviar. Envia a sua dúvida que a gente tenta esclarecer juntos. Gente, aqui na atividade do número 2, eu vou deixar para vocês na sequência do vídeo algumas atividades práticas, alguns exemplos de exercícios bem simples para vocês fazerem aí na casa de vocês, para que vocês percebam qual é a capacidade do movimento que está sendo solicitada nesse momento. De novo, vou deixar aqui agora, na sequência do vídeo, alguns exemplos de atividades práticas que exijam força muscular, velocidade ou potência muscular. Vou deixar assim, por exemplo, atividade número 1. Vocês vão ter que fazer, é um exemplo, hein? 20 polichinelos. Daí vocês vão lá, façam os 20 polichinelos, depois venham aqui no livro e escrevam assim, por exemplo, eu acho que polichinelo exige força muscular. Então, eu vou vir aqui no primeiro e vou anotar aqui, ó. Força muscular, 20 polichinelos. Entendido? E assim eu vou dar a sequência. Bem, a segunda atividade foi, por exemplo... Deixa eu apagar aqui porque polichinelo não tem nada a ver com força muscular, né, galera? Mas é só um exemplo. Peraí, prontinho. Aí vou dar mais um exemplo aqui. Sei lá, a professora pediu pra gente dar uma corrida no corredor de casa. Bem, corrida, né? Corrida eu acho que tem a ver com velocidade. Então, eu venho aqui no quadrinho da velocidade e escrevo corrida com obstáculos ou corrida no corredor, certo? Eu vou assistir ao vídeo e cada atividade que foi proposta eu vou distribuir aqui nesses itens. Eu vou pegar a primeira atividade, foi polichinelo. Polichinelo, eu acho que é potência muscular. Vem aqui e escrevo no quadrinho de potência muscular. Polichinelo. A segunda atividade foi agachamento. Agachamento, eu acho que é força. Venho aqui no marcadorzinho de força muscular e escrevo agachamento, certo?
Eu vou assistir às atividades, eu vou tentar fazer as atividades e eu vou classificar, vou encaixar cada atividade onde eu acho que ela se adeque melhor. A primeira atividade se chama corrida em zigue-zague. Corrida em zigue-zague, eu acho que é uma atividade que exige velocidade. Então, eu vou vir aqui no iconezinho de velocidade e vou escrever corrida em zigue-zague. Deu para entender, galera? Qual é a dinâmica dessa atividade? Então, assistam ao vídeo com a proposta de atividades, mas não somente assistam, mas tentem fazer também essas atividades, para que vocês possam sentir todas as capacidades do movimento, para que vocês possam vivenciar todas essas capacidades do movimento. Então, assistam aí o vídeo, tentem fazer e completem o quadro. Vamos lá, turminha, vamos agora para a nossa atividade prática. O primeiro exercício que eu trouxe para vocês é o agachamento com salto. Prestem bastante atenção no desenvolvimento dessa atividade e observem qual é a capacidade do movimento que está sendo desenvolvida nessa atividade aí que vocês vão assistir. Esse é o exercício, galera. Prestaram bem atenção? Então, galera, agora que nós já vimos qual é o primeiro exercício, agachamento com salto, eu vou voltar aqui no meu livro e eu vou ver. Vou analisar bem atentamente. Agachamento com salto, em qual desses ícones que eu vou botar? Será que eu tenho mais uso da força muscular? Será que eu tenho maior uso da velocidade? Ou será que eu tenho maior uso da potência muscular? Onde eu achar que melhor se adequa, eu vou escrever agachamento com salto. Vamos lá, vamos agora para o segundo exercício. O segundo exercício, ele se chama desenvolvimento do braço com peso. Para fazer essa atividade, você vai precisar de algum peso. Pode ser um estojo que esteja um pouquinho mais pesado, pode ser 1 quilo de algum alimento, arroz, açúcar, feijão, qualquer coisa que você tenha aí na despensa da sua casa. Ou pode ser qualquer outro objeto que você tenha de maneira mais acessível aí, mais próximo a você. Preste bastante atenção nesse movimento e tenta identificar qual é a capacidade que está sendo mais desenvolvida nesse movimento. O nome dele é desenvolvimento do braço com peso. O segundo exercício, galera, é esse aqui, ó, desenvolvimento do braço com peso. Eu tô fazendo com 1 quilo de açúcar, mas vocês podem fazer com qualquer outro peso que esteja disponível aí na sua casa. Você faz 10 repetições com um braço, em seguida 10 repetições com o outro. Vejam bem, qual é a capacidade do movimento que eu estou desenvolvendo nesse exercício, nesse movimento, nessa atividade. Assim que eu identificar qual é a capacidade que eu preciso para realizar esse movimento, eu vou lá no livro e anoto desenvolvimento com o braço. Aí eu vou ver aonde que eu vou anotar, em qual dos quadrinhos. O terceiro exercício, ele se chama deslocamento lateral. Eu vou precisar de 2 obstáculos, que pode ser um estojo, pode ser um chinelo, um tênis, qualquer coisa que sirva de obstáculo para que eu possa demarcar o meu espaço onde eu vou fazer o meu deslocamento. Prestem atenção e tentem identificar qual é a capacidade do movimento que está presente nesse movimento. Prestem atenção, vocês vão utilizar 2 chinelos, né? Usem ali.
para marcar o espaço que vocês vão se deslocar. E vocês vão tentar encostar de um chinelo e no outro o mais rápido possível. Observa bem e pensa qual é a capacidade que está sendo destacada nesse movimento aí. Não esquece de anotar lá no livro, na página 61. Assista com atenção, se for necessário, assista novamente e tente identificar qual é a capacidade, se é força muscular, se é velocidade ou se é potência. O quarto exercício é a flexão de braço com apoio. Eu vou fazer a flexão de braço com o joelho apoiado no chão e vou tentar identificar qual é a capacidade do movimento que eu estou utilizando nesse momento. Flexão de braço com apoio, eu vou fazer 10 repetições. Vejam bem, eu vou apoiar o joelho no chão e vou dobrar e estender o meu braço 10 vezes. Certo? Qual é a capacidade do movimento presente nesse exercício aí, nesse movimento? Eu vou identificar e vou anotar lá no meu livro se eu tenho força, se eu tenho velocidade ou se eu tenho potência. Certo? Próximo exercício é o sprawl. O sprawl é um exercício que eu preciso fazer bem rápido e eu preciso também aplicar bastante força, porque senão eu não consigo saltar e eu não consigo levantar o meu próprio corpo, né? Então, sprawl, prestem atenção no movimento e tentem identificar qual é a capacidade que está sendo explorada. Prestem bem atenção no desenvolvimento desse exercício. São poucas repetições, vocês vão fazer somente 5. Mãos no solo, estica as pernas, encolhe e salta. Mão no chão, estica, encolhe e salta. Certo? Qual é a capacidade do movimento que está presente nesse exercício? Eu vou identificar, vou anotar lá no meu livro. Sprawl em qual dos quadradinhos ele estiver. Na força muscular, na potência muscular ou na velocidade. Certo? Prestem atenção, anotem com bastante calma. E o nosso último exercício é a flexão abdominal. É o exercício de abdominal como nós já estamos acostumados a assistir por aí. O exercício é flexão abdominal. Você deve fazer 10 repetições e tentar identificar qual é a capacidade do movimento que está presente nesse momento. Se é força muscular, velocidade ou potência muscular. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido identificar, mas a dica que eu vou dar é: nós temos exatamente 6 exercícios e nós temos 3 capacidades. Então, nós tivemos 2 exercícios para cada capacidade. Não tivemos nenhuma capacidade com mais de 2 exemplos, tá bem? Então, tentem distribuir aí, fazer a distribuição da maneira que vocês acharem mais correta. E na semana que vem eu trago para vocês o gabarito. Vamos agora retornar para o nosso livro e descobrir um pouquinho mais sobre as capacidades do movimento. Livro, abram aí o livro de vocês. Vamos lá, galerinha. Se você está precisando parar, beber uma água e respirar fundo, esse é o momento. Dá o pause no vídeo, vai lá, bebe uma água, respira fundo, faz um alongamento e volta aqui para a gente concluir a nossa aula. Certo? Vamos lá. Quem bebeu água, bebeu. Quem respirou, respirou. Vamos lá, seguindo firme. Livro, unidade 11, página 63. Tema:
capacidades do movimento humano, resistência cardiorrespiratória, equilíbrio, flexibilidade e resistência muscular. No começo da aula de hoje, nós já falamos sobre a definição dessas capacidades. Agora, nós vamos explorar um pouquinho mais com o robô RW e toda a sua turma e descobrir um pouquinho mais sobre essas capacidades. Galera, aqui no nosso espaço Olha o Movimento, nós temos uma colocação muito interessante. Nós sabemos que agora nós temos a disponibilidade, assim, né? Disponíveis para a ciência, para os cientistas, para todos, né? Muitos aparelhos, inventos, satélites que permitem que cálculos sejam feitos com maior precisão, que permitem um diagnóstico mais elaborado das mais diversas situações. Só que há muito tempo atrás, exatamente ali mais ou menos entre os anos 273, 76 a.C. e 196 a.C., ou seja, há muito tempo atrás, pela primeira vez, lá em Alexandria, uma pessoa, um sábio, né? Um estudioso chamado Eratóstenes, ele calculou o diâmetro da Terra. Temos aqui a Terra, ele calculou essa distância aqui, ó, para dar a volta todinha aí, passar lá por trás e dar essa volta todinha. Ele queria saber qual era essa distância, né? Só que ele não tinha basicamente nenhum aparelho, não tinha nada. Aí ele foi lá, vendo mais ou menos a projeção das sombras em diferentes lugares, ele chegou a um cálculo de aproximadamente 40 mil quilômetros. Ele decidiu que essa distância aqui, o diâmetro da Terra, era de mais ou menos 40 mil quilômetros. Hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço que aconteceu, nós sabemos que o diâmetro mais preciso da Terra é de 38.840. Depois de tantos anos, com tantos avanços tecnológicos, descobriu-se que era de 39.840, ou seja, ele chegou muito perto do valor exato. Isso sem nenhuma condição favorável a ele, né? Somente com as sombras ele chegou bem perto. E essa distância, né? Ela seria percorrida por uma pessoa que corresse sem parar a uma média de 9,5 km por hora, ou seja, uma velocidade considerável, por exatos 175 dias, galera. Imaginem quanta resistência cardiorrespiratória essa pessoa ia precisar para correr por 175 dias e dar uma volta completa pela Terra. Muita, né, galera? Ia precisar de bastante fôlego. Ia precisar também de bastante resistência muscular, né? Ia precisar que os músculos estivessem preparados para aguentar toda essa prova. Vamos lá, dando sequência aqui, página 64. Não esqueçam de colocar a data de hoje nos seus livros. E vamos ver o que o nosso robô RW preparou para gente. Na aula de hoje, continuaremos aprendendo sobre as capacidades do movimento. Quem lembra o que são as capacidades do movimento? São as características. Anota, galera, são as características, ou seja, as qualidades que o movimento apresenta. As características, ou seja, as qualidades que o movimento apresenta. Computador, acessar banco de dados. Você já percebeu
que algumas pessoas correm muito e parece que elas nunca se cansam, enquanto outras se cansam rapidamente? Vocês já perceberam isso, galera? Alguns de nós não temos a capacidade de correr por um tempo prolongado, né? Às vezes corremos curtas distâncias e já nos cansamos, porque não temos desenvolvida a capacidade do movimento denominada resistência cardiorrespiratória, que é exatamente essa capacidade de realizar movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Então, resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Como exemplo desses movimentos, nós temos a corrida. Certo? Vamos partir para a segunda capacidade. Equilíbrio. Temos aqui um indivíduo numa escada, temos outro indivíduo surfando, mas nós poderíamos também citar uma pessoa andando de patins, andando de skate, porque o equilíbrio é a capacidade do indivíduo parado ou em movimento manter uma postura estável. Como assim estável, professora? Uma postura sem oscilações, sem grandes variações, sem sair muito do próprio eixo. É como se ele tivesse ali, ó, fixo, estável, como se ele estivesse equilibrado, né? Então, equilíbrio é a capacidade do movimento de manter uma postura estável do seu corpo. Vamos ver quais são as próximas capacidades. Resistência muscular, galera. É a capacidade que permite a pessoa realizar durante um determinado movimento várias vezes. Vamos imaginar que nós tivéssemos que fazer 100 repetições da flexão abdominal, igual esse garotinho aqui está fazendo. Nós precisaríamos que o nosso músculo estivesse preparado para isso, não é mesmo, galera? O nosso músculo precisa estar resistente, precisa ter força para que nós consigamos fazer várias vezes esse determinado movimento sem parar e com a mesma eficiência. Ou seja, não adianta eu fazer o primeiro abdominal lá certinho, aí o segundo eu vou lá e faço só com o pescoço, assim, ó. Nem faço o movimento direito, tiro nem as costas do chão. Aí não adianta, né, galera? Tem que ser com a mesma eficiência e sem parar. Temos aqui o exemplo também desse trabalhador rural. Imaginem, para peneirar toda essa quantidade aqui, ele precisa estar lá, ó, fazendo o mesmo movimento várias vezes sem parar. E esse movimento está envolvendo o mesmo grupamento muscular. Nós podemos imaginar que quando ele chega em casa, após toda essa rotina de trabalho, ele já deve estar com os braços fadigados, né? Os braços cansados de tanto realizar o mesmo movimento sem parar e tentando manter a mesma eficiência. Certo? Vamos ver aqui o comentário do nosso robô RW? Por isso, quanto mais realizamos sem parar um determinado movimento, mais os nossos músculos ficam cansados. Próxima capacidade, flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de executar movimentos de grande amplitude articular. Lembra, galera, que eu falei com vocês lá no começo da aula? Grande amplitude articular, ou seja, grande amplitude das articulações. Certo? Como exemplo, aqui, ó, nós temos uma pessoa fazendo ponte, outras fazendo alongamento. E RW encerrou o seu banco de dados e nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Galera, ficou um pouquinho extensa,
mas eu espero que vocês tenham conseguido assimilar todos os conteúdos que foram ministrados nessa aula. Semana que vem eu trago para vocês o gabarito dos nossos exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar através do WhatsApp ou do e-mail. Fiquem com Deus e até semana que vem.